Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiane e hoje nós vamos mergulhar num tema e num alimento maravilhoso, os ovos. E quem é que não gosta desse alimento na sua mesa, né? Nas suas preparações do dia a dia. Mas não é só o sabor. Nós vamos mergulhar nesse tema, nesse alimento, desvendar aí os mistérios e os mitos desse alimento. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar umas preparações fáceis, práticas de a gente usar os ovos. E também falar dos benefícios que esse alimento pode trazer para você no seu dia a dia. Cada prato uma missão, com dia a dia com nutrição. Vamos começar pelo que mais importa, a composição dos ovos. Um ovo do tamanho médio contém 70 calorias, de 5 a 6 gramas de proteína e 5 gramas de gordura. Mas não se deixe enganar pela gordura. Ela é fonte de gordura insaturada. E com isso, é uma fonte de gordura boa, nada vai impedir de você consumir o seu ovo no seu dia a dia. Os ovos são fontes de vitaminas e minerais. Por exemplo, eles são ricos em vitamina D, que é importante para a saúde dos ossos, e uma quantidade significante de vitamina B12, que é importante aí para a formação das células vermelhas do nosso sangue. E também, além disso, a vitamina B12 ela é importante para o funcionamento do nosso sistema nervoso. Além disso, temos também nos ovos colina. A colina ela é fundamental para a função cerebral e na saúde do fígado. E não podemos esquecer aí dos antioxidantes, como a luteína, que ajudam a proteger aí os nossos olhos e a degeneração macular da nossa retina. Para você ter uma ideia, em uma clara de ovo contém 0,5 microgramas de ferro, 50 microgramas de fósforo, de 15 a 30 microgramas de selênio. Eles atuam como antioxidantes também. É um verdadeiro pacote de nutrientes em apenas uma clara de ovo. E vamos agora ao benefício da proteína. A proteína dos ovos ela é considerada uma proteína completa, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais ao nosso organismo, o que é essencial para quem procura aí um ganho de massa muscular, especialmente os atletas e pessoas em reabilitação. Isso vai ter um ganho de massa muscular pela proteína do ovo, ajudando aí na recuperação e no crescimento muscular. E vamos falar aí dos efeitos da saciedade, o que você pode se beneficiar aí com a proteína do ovo. Além de todas essas vantagens, a proteína do ovo, ela pode lhe trazer saciedade, porque é uma proteína completa e extremamente saciante. Um estudo descobriu que você consumindo ovos no café da manhã, você vai se sentir mais saciado, diminuindo aí as suas calorias diárias. Isso pode ser uma estratégia eficaz na perda de peso. Vamos falar da saúde oxidativa, o que os ovos podem trazer aí para a saúde do seu cérebro. Os ovos também são excelentes para a saúde cerebral. Ricos em antioxidantes presentes como a luteína, que ajuda a neutralizar os radicais livres no nosso organismo, protegendo assim os neurônios cerebrais. A colina, que nós já falamos, ela é muito importante para o desenvolvimento do cérebro do feto nas gestantes. Por isso é tão importante as gestantes consumir ovos. Outro grande benefício inclui a promoção da saúde dos ossos, já que o cálcio e a vitamina D ajudam na mineralização dos ossos. Portanto, os ovos, eles não só nutrem, como também combatem algumas doenças. E não podemos esquecer que os ovos estão presentes em diversas culturas do mundo. Eles são elementos básicos de várias preparações culinárias, de tortilhas espanholas a bolos e
merengues da confeitaria, os ovos se fazem presentes. Além de tudo isso, os ovos são uma fonte de proteína barata e super acessível. Em muitas sociedades, eles são componentes básicos e essenciais por ser relativamente baratos e nutritivos. E hoje em dia também temos que considerar algumas questões éticas e alguns mitos que tem os ovos. Muitas pessoas estão falando que o ovo orgânico ele é uma melhor fonte de nutrientes. Por serem ovos de galinhas livres, precisamos ter uma atenção especial a esses ovos, que é um ponto que merece aí uma baita de uma discussão. Então, pessoal, os ovos são considerados um super alimentos. Além de nutritivos, são saborosos e bem versáteis na nossa culinária, trazendo benefícios à nossa saúde. Agora vamos falar de como podemos incluir os ovos na nossa dieta. Nós podemos fazer ele frito, cozido, em omelete, em bolos, em gemada. Conhece aí como é a gemada? Pois eu vou te falar como é. Você coloca um ovo cru, leite morno e canela. Aí adoça a gosto, bate bem e toma. Lembrando que como é ovo cru, tem que bater e consumir. Não podemos deixar nenhum ovo cru exposto devido aí à contaminação de salmonela. A salmonela é uma bactéria típica dos ovos crus. Então, se consumir ovo cru, corre o risco de você ter uma infecção por salmonela. Então, muito cuidado. Então, como eu falei para vocês, os ovos são muito versáteis. Dá para a gente colocar aí no nosso dia a dia em diversas preparações. Eu estou aqui com eles e vou te ensinar como preparar e o tempo correto de fazer o ovo cozido. Você conhece como faz o ovo ponchê? Então, é muito simples. É outra dica que eu vou te dar. O ovo ponchê você coloca uma panela com água fervendo e vinagre. Quando a água estiver fervendo, você coloca uma concha e quebra o ovo dentro dessa concha. E você vai colocar na água fervendo sem mergulhar. Só segura a concha ali com aquele ovo. Então, quando tiver cozido o ovo, é o ovo ponchê. É uma forma fácil de você fazer que não leva... não precisa colocar nenhuma gordura, não precisa acrescentar gordura a esse ovo, tá bom? Outra dica, como fazer o ovo cremoso. Você sabe como é que faz? Então, não precisa colocar gordura. Você pode colocar um pouco de leite na frigideira, numa panela, num papeiro. Quando ele ferver, você coloca o ovo e mexe. Aí acrescenta um pouquinho de sal ou ervas ou até uma pimentinha moída na hora, uma pimenta do reino moída na hora e fica, ó, uma delícia. Tá gostando da nossa dica? Pois espera aí que eu vou te mostrar aqui o tempo correto de cozinhar o ovo. Ah, eu não poderia esquecer de te falar que 5 ovos de codorna equivale a um ovo de galinha. Dá para você colocar aí essa forma do ovo de codorna nas lancheiras das crianças. E um detalhe, você também pode fazer o ovo de codorna frito. Justamente fica um ovo pequeno, um ovo super saboroso e que as crianças vão adorar e se divertir numa alimentação mais saudável. Esse ovo de codorna, ele entra também como a proteína na introdução alimentar das crianças. 3 ovos de codorna para o bebê acima de 6 meses. Não posso deixar de lembrar você quanto à validade dos ovos. Quando você compra o ovo lá no supermercado, ele já tem a data de validade. Chegou em casa, não precisa lavar, não precisa você fazer nada. Só tire da embalagem, coloque no recipiente fechado e leve à sua geladeira. Por que o recipiente fechado? Porque isso vai evitar de você colocar ali na porta da geladeira. Porque a porta da geladeira, ao ato de abrir e fechar, varia aí a temperatura e esse ovo pode estragar mais rápido. Outra maneira de você ver se o ovo está passando da data de validade, você pode colocar ele num recipiente com água. Se esse ovo boiar, é sinal de que ele já está vencido.
Então, o ovo ele tem que ficar no fundo da panela normal. Se ele boiar, cuidado, quebre ele antes de levar para cozinhar. Quer dizer, para fritar. Lembre-se de checar a validade dos seus ovos e quando você for consumir, consuma os ovos com a gema bem cozida, para evitar aí contaminação pela salmonela. Podemos comer ovo cru? Sim, podemos. Mas lembre-se, o ovo cru tem que ser tirado da casca e feito a ingestão. Não deixe esse ovo cru exposto, devido, de novo, a contaminação pela salmonela. Bom, gente, aqui nós temos os ovos cozidos. Coloquei em tempos diferentes para que vocês vissem a diferença do tempo de cozimento. Aqui nós temos um ovo cozido com 7 minutos. Vocês percebem que a gema está mais mole. Aqui temos um ovo cozido com 10 minutos. A gema está amarelinha. É a forma ideal, são 10 minutos após a água ferver. E aqui nós temos um ovo cozido com 15 minutos. O que é que isso significa? Que o ovo foi cozido demais, ele começa a fazer essa camada aqui de enxofre. E o curioso é que 8 ovos cozidos dessa forma é o suficiente para envenenar um adulto por excesso de enxofre, certo? Se vocês verem aqui, ó, a gema desse ovo já tá cozida demais, né? Então, forma aqui essa camada de enxofre. Aqui nós temos o ovo de galinha frito e o ovo de codorna frito. Fritei para que vocês vissem, pode ser feito essa preparação também no ovo de codorna. E lembrando que 5 ovos de codorna equivale a um ovo de galinha. Então, essas são as formas mais fáceis de preparar o ovo, além do omelete, do ovo pochê. Lembrando que o ovo cozido na casca, ele tem uma durabilidade na geladeira por 1 semana. Se você cozinhou o ovo no tempo adequado, que é esse aqui, ó, de 10 minutos, é só deixar na casca e armazenar na geladeira por 1 semana. Vocês viram aí a diferença do tempo de cozimento do ovo? Então, lembre-se sempre dessa dica. Ovo cozido demais, ele pode sim envenenar um adulto por camada de enxofre. Envenenamento por enxofre. E ovo cozido de menos, que é o famoso ovo mole, né? Ou ovo quente, como também se conhece em alguns estados. Você tem que quebrar aquele ovo e consumir. Então, essas dicas são valiosas e você pode fazer o ovo todos os dias. Qual a quantidade a consumir? Isso vai depender do seu plano alimentar e de qual refeição você quer acrescentar os ovos. Mas 2 ovos por dia é o mínimo que um adulto deve consumir. Quando terminou de ferver, você tira, desliga o fogo, tira e coloca na água fria. Isso para que pare o cozimento e ele não continue a cozinhar. Já os omeletes, que você pode aí estar fazendo um omelete com carne moída, com frango, com queijo. É só quebrar seus ovos, bater ali rapidinho com o garfo, colocar a sua outra proteína, né? Que é como eu falei, o frango, a carne moída, o queijo. Colocar numa frigideira com manteiga, ó, e se deliciar, porque o omelete, ele é maravilhoso. E quer deixar ele mais cremoso? Então, você acrescenta aí 1 colher de requeijão ou 1 colher de creme de leite. Pode fazer e depois você comenta aqui qual a sua preparação favorita com ovo. Agora eu quero comentar com você essa foto. Veja aí o que equivale você consumir 2 ovos. Eu vou fazer uma comparação. 2 ovos equivalem a 40 gramas de carne moída, 50 gramas de frango, 60 gramas de atum, 300 gramas de iogurte e meio scoop de whey. Viu aí as vantagens? Viu aí a comparação? Então, gente, 2 ovos, isso você, além de ser mais barato do que essas outras
esses outros preparos, é super versátil. Aqui na nossa capital, a gente encontra ovos em cada esquina. Lembrando que é barato, versátil e super saboroso. E deixe aqui nos comentários o que você aprendeu com os ovos e qual a sua preparação favorita que envolve os ovos.